Fala pessoal, beleza? Matheus Rocha aqui. Para quem não me conhece, eu sou um automatizador, né? Trabalho com automações para marketing há bastante tempo. Sou o criador da comunidade Automate, tá? Que é uma comunidade gratuita, onde a gente conversa todos os dias sobre automações, como melhorar seus processos, como facilitar a vida dos seus funcionários, facilitar a sua vida, reduzir custos, enfim, todas as funcionalidades, todas as vantagens que tem numa automação, beleza? Se você não está na comunidade, eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link para a comunidade gratuita lá no WhatsApp. Entra lá que a gente conversa bastante coisa lá, é muito interessante, beleza? E hoje vim aqui para a gente falar sobre uma coisa que é trivial para algumas pessoas, mas para outras não. E principalmente mostrar como que funciona esse tal desse ManyChat aí, que não sei se você já ouviu falar, mas é uma plataforma que você consegue fazer automações, fluxos de conversa, entre outras coisas, estão no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Mas a gente vai focar mais aqui em Instagram e Facebook, tá? Mais Instagram, na verdade. E aqui a ideia é como que você pode fazer para vender leads. E a ideia aqui é E a ideia desse vídeo é fazer uma automação onde você consiga capturar leads a partir de um material rico. Tá? Como você já deve ter visto em algum lugar, que as pessoas oferecem um e-book, uma aula, alguma coisa para as pessoas em troca de algumas informações dela. Né? Isso é básico. Antes era feito com landing page, agora a gente está tendo essa possibilidade também de fazer pelo próprio Instagram. Então você faz uma postagem, sabe aquela postagem que você fala, eu quero, digite aqui eu quero para baixar o seu e-book gratuitamente e tal. É essa que a gente vai fazer, tá? A gente vai oferecer um e-book que eu criei aqui de introdução ao Make, que é uma outra plataforma, tá? Mas enfim, não vem ao caso aqui o conteúdo do e-book agora, que a gente vai ofertar isso e pegar o telefone dessa pessoa, o nome a gente já vai ter, e aí a gente coloca isso dentro de uma base, né? No caso vai ser o Google Sheets, para que a gente faça uma ação futura, vender alguma coisa para ela, comunicar, fazer o que você quiser. Então, você vai oferecer um material rico gratuito em troca de algumas informações, beleza? É isso, é bem simples, mas que funciona pra caramba. Então, fica aí e assiste até o final. Então, vamos lá, galera. Aqui eu estou na tela já do meu ManyChat, né? Para quem ainda não fez a configuração, não tem uma conta, é importante falar que essa automação aqui, ela especificamente essa, porque a gente vai fazer uma integração com o Google Sheets, tá? Ela precisa de uma conta Pro, de uma conta paga, porque o ManyChat ele tem uma conta gratuita que você consegue fazer algumas coisas, mas tem algumas restrições, certo? Então, nesse caso, a gente precisa para fazer isso. E o que a gente vai fazer aqui? Apagou a luz aqui, mas tudo bem. A gente vai criar uma automação que vai distribuir um e-book gratuito e pegar algumas informações daquele lead e fazer um post no Stories falando, pessoal, eu criei um e-book gratuito, Se você quiser baixar ele gratuitamente, digite eu quero aqui embaixo. Então, essa aqui vai ser o gatilho da nossa automação, e aí eu vou começar aqui, de fato, a automação para vocês entenderem como é que é. Então, eu já criei aqui uma automação nova do zero, tá? Toda vez que você criar uma automação, ele vai te perguntar se você quer usar um template, mas eu que já estou um pouco mais acostumado, eu sempre uso from scratch, né, que é uma automação do zero. Então, toda automação consiste no quê? Tá? Sempre tem um gatilho, e após esse gatilho, tem o fluxo que aquele lead seu vai seguir. Tá? O que são os gatilhos aqui do ManyChat? O ManyChat, ele trabalha tanto com WhatsApp, Instagram e Facebook, como eu já tinha falado anteriormente, porém aqui a gente vai trabalhar muito mais com o Instagram, porém as coisas são muito semelhantes, tá? Tanto muda um pouco os gatilhos, algumas coisinhas, mas a forma de você criar é muito semelhante. Então a gente vai sempre deixar aqui a utilização no Instagram, que é mais fácil da gente testar, vocês estão mais acostumados, enfim. Tá? E no caso do Instagram a gente tem alguns gatilhos que eu não vou entrar aqui no caso, porque isso é simples, na documentação do ManyChat você acha, na internet e no YouTube você acha. Então eu quero focar aqui mais na solução mesmo, tá? Então, mas o gatilho que eu vou utilizar aqui, como eu falei para vocês, é um stories que eu vou criar. E sempre que ele comentar, né, aqui ele fala que é reply, mas é tipo aquele comentário que você faz embaixo do stories. Toda vez que alguém comentar uma palavra específica, tá? Eu vou disparar essa automação para aquela pessoa que fez esse comentário, tá? Então aqui você tem a possibilidade de colocar que esse gatilho vai funcionar para todos os stories, ou então para um stories específico. Tá? Quando você coloca aqui um stories específico, ele vai te mostrar aqui os últimos stories que estão ativos. No meu caso aqui tem 2. Tá? Inclusive esse aqui está muito bonito, olha a cara.
Parece que eu tô meio que acordando, mas tudo bem. E... Eu me perdi, fui fazer a gracinha e me perdi. Tá. Aqui eu selecionando os stories que vai funcionar. Então, se você quiser um específico, você clica aqui, mas eu vou deixar aqui para todos os stories, tá? Só para ficar mais fácil aqui para a gente fazer o teste. Beleza? E aqui ele fala se você quer que ele seja ativado para uma palavra específica, uma palavra-chave, que é normalmente o melhor que você tem a fazer, né? Ou então qualquer palavra ou reação, né? Alguma palavra-chave, qualquer palavra-chave que eu escrever lá no seu comentário, ou então aquelas reações de joinha, de palma, coraçãozinho e tal, ela vai startar. Então isso aqui não é muito legal, porque todas as reações, eu vou criar algumas automações aqui que realmente vão precisar disso aqui, tá? Mais pra frente a gente vai dar uma olhada. Mas, por enquanto, eu vou colocar aqui uma palavra. E eu, ultimamente, quando eu estou usando bastante coisa, tem bastante palavra-chave lá dentro do ManyChat, eu uso umas senhas, né, assim, uns códigos, que eu acho que é mais simples do que você falar, por exemplo, o tal do eu quero. Eu quero tá batido, e se você tiver várias automações no ManyChat, você vai botar eu quero para todas. Então, assim, não faz muito sentido. Mas, claro que depende da sua estratégia. Beleza? Eu vou colocar aqui EB01, que é de ebook 01, porque eu pretendo fazer vários outros. Então, beleza. Vou salvar aqui. A partir do momento que eu salvo, o que acontece? Eu setei o meu gatilho. Então, para todos os stories, tá? Se a pessoa digitar EB01 no meu stories, tá? Ela vai entrar nessa automação. Beleza? Então agora vamos começar a automação em si, beleza? Sempre quando eu começo, eu vou colocar aqui no Instagram, né? Porque é uma mensagem que vai ser enviada no direct daquela pessoa que fez o comentário EB. Então eu vou colocar, galera, assim, ó, nessas aulas eu não vou ficar muito preso à copy, tá, gente? É o texto que vai ser enviado pro pessoal, porque, cara, isso é de cada um, é de cada negócio. Então não se atentem a isso, tá? Eu vou colocar umas coisinhas aqui só pra gente seguir o fluxo, porque o importante não é você ter a cópia, aprender a cópia, é você saber fazer o fluxo e a cópia vai de acordo com o seu negócio, tá bom? Então, assim, sempre que a gente começa, obviamente, a gente tem que colocar uma mensagem de boas-vindas, tá? Então eu vou colocar aqui, fala fulano, né? No caso fulano aqui, eu vou colocar uma variável, né? Na verdade aqui ele chama de, que eu nem lembro como é que o ManyChat chama, deixa eu ver se ele fala aqui pra mim. Na verdade ele chama de campos, né? Então são os campos que a gente tem, tá? Eu vou dar uma pincelada aqui rapidinho. Existem dois tipos de campo, né? Na verdade são três, mas eu vou falar só de dois aqui, porque o outro a gente praticamente não usa. Então tem os campos do sistema, que são o quê? São os campos do próprio ManyChat, né? São informações que ele tem lá dentro, tá? E tem as informações daquele usuário específico. Tá? Então, daquele lead específico que você está entrando. Então, por exemplo, só para exemplificar isso aqui para não ficar muito confuso na cabeça de vocês. Um campo personalizado de um usuário é o seguinte: se eu colocar lá nome, por exemplo, nome não é um exemplo legal porque tem o nome no System Fields, mas vamos colocar idade, por exemplo. Supondo que eu faça tenha uma automação onde eu pedi essa informação para ele, idade, e eu salvei para ele. Tá? Então, essa é uma informação daquele lead específico. Se eu entrar em outro lead, a idade vai ser outra. No outro lead, a idade vai ser outra. Então, é específica daquele lead específico, tá bom? E no caso do System Fields, são campos que ele já tem pré-definido, que ele usa para todas as pessoas, tá bom? Mas aqui também está relacionado ao usuário. Então, no caso que a gente vai pegar aqui é esse, que é o first name, né, o primeiro nome. Então, eu sempre coloco um fala, não sei das plantas, fala fulano, que vai vir o nome da pessoa. Que bom que você se interessou pelo e-book. Cara, eu não lembro o nome do e-book. Deixa eu dar uma olhada no nome do e-book aqui. Tá no Canva. Eu criei ele aqui, ó. E aí eu vou colocar o mesmo nome dele, logicamente, para não ficar... Galera, eu vou diminuir essa câmera aqui, porque não tá legal. Introdução ao Make. Beleza. Então eu vou colocar aqui... Que bom que você se interessou. Acho que eu tenho dois e-book ali. Pelo e-book. Introdução ao Make. Beleza, não vem ao caso aqui a cópia, como eu disse no início, tá?
Beleza, essa aqui é a primeira mensagem que eu vou enviar para essa pessoa, tá? Só para falar, beleza, que bom que você se interessou. Então, aí eu vou colocar aqui, para baixar, tá? Eu vou adicionar outra mensagem, tá? Logo após essa. Só que, para ficar um pouco mais humanizado, a gente tem que sempre lembrar que isso é uma conversa, tá? Então, no caso de uma conversa, você não sai falando tudo, por exemplo. Olá, fulano, tudo bem? Olha aqui, me dá seu telefone. Não, você não faz isso, né? Ao vivo, quando você está conversando com uma pessoa. Você tem um tempo e tal, pergunta, responde. Então, você tem que tratar os seus fluxos como se fosse um diálogo, tá? Eu sempre procuro fazer isso. E uma coisa muito interessante que facilita o usuário, o lead usar a sua automação, né, interagir com a sua automação, são esses tempos de delay, são uns meu Deus, não tô com a dificuldade de lembrar os nomes em português porque eu uso só, tudo em inglês. Enfim, uma demora, né? Um tempo que ele espera ali, demora um pouquinho para depois mandar outra mensagem, tá? Essa questão, isso aqui está acontecendo muito comigo no Chrome, galera. Não sei se vocês estão passando por isso, mas eu acho que alguma extensão que eu instalei, ele fica meio esquisito assim, ó, e eu tenho que dar um refresh, que eu não consigo mexer nele. Eu sempre dou um refresh quando ele fica meio embaçado, e por isso até eu estou usando muito ele no Opera, tá? Então quem estiver passando por esse problema aí pode ir pro Opera, que lá no Opera tá tudo bonitinho. Mas voltando ao fluxo. Então eu faço uma mensagem de boas-vindas para ele. E o que eu vou fazer nisso aqui, tá, galera? Qual que vai ser o diferencial desse fluxo? Eu vou pegar o número de telefone dele, tá? Vou solicitar o número de telefone dele e ainda vou colocar ele dentro de uma planilha que vai ser a minha base de dados. Por quê que eu vou ter que colocar na planilha? Porque, cara, se eu estou dando algum material gratuito, né, que tem algum valor para as pessoas, eu quero pelo menos alguma coisa dela. Então eu quero informação dela para que eu possa fazer uma ação futura, colocar isso, por exemplo, dentro de um público de campanha do Meta, por exemplo, que isso aqui depois a gente pode até ver que o ManyChat também faz, tá? Automaticamente, você não precisa pegar, copiar, colar. Então ele vai criar esse público para você. Enfim, você fazer uma rotação de e-mail, uma série de coisas, tá? Só um exemplo, eu vou pegar o número de telefone, que normalmente eu faço campanha por WhatsApp, algumas coisas, alguma comunicação. Então, eu vou pegar o número de telefone por ele, mas você pode pegar o e-mail, por exemplo, tá bom? Então vamos lá. Tá? Existe uma feature, né, uma funcionalidade aqui dentro das mensagens, que é esse user input aqui, que é nada mais, nada menos que você pegar uma informação do seu lead, daquela pessoa que está participando do seu fluxo. Eu acho que eu pulei aqui, né, galera? Eu fui inventar e falei aqui. Dentro do wait, você pode escolher, tá? O tanto de tempo que você quer que ele demore. Normalmente eu coloco aqui de 3 a 4 segundos, depende do tamanho da mensagem, né? Eu faço uma média de quanto tempo que ele vai ler e coloco esse tempo de espera, beleza? No próximo, eu vou fazer o seguinte, vou cancelar, né, excluir esse campo de texto e vou colocar para o usuário responder para mim. Então eu vou fazer uma pergunta e ele vai ter que responder. Tá? Então eu vou colocar aqui, para te enviar o e-book, preciso que você me informe o seu WhatsApp. Eu sempre coloco isso aqui, tá, gente? Com DDD abaixo, 2 pontos. E aqui eu sempre coloco um exemplo, tá? Então eu coloco aqui, por exemplo, o DDD 61, que é no caso aqui, 9, sei lá, um número fictício aqui, só para o pessoal ter uma ideia. Então eu sempre coloco para informar abaixo, para ele saber que ele tem que digitar, tá? Às vezes eu coloco digitar, enfim, mas aí é questão de cópia. Se eu for entrar nisso aqui agora, vai ficar muito confuso. Eu sempre coloco um negocinho assim e tal, para o pessoal saber que ele tem que digitar abaixo, beleza? E aqui no caso, né, depois eu vou entrar mais especificamente aqui nesses tipos de campo, que aqui tem texto, número e tal, mas nesse caso aqui não vai fazer tanto sentido, porque isso é quando a gente vai fazer algum tipo de validação e tal, é importante, porém, nesse caso, nessa aula aqui, eu não quero entrar nessa questão, que também é uma coisa mais trivial, você pode achar aí na internet, no YouTube, por exemplo, ou então até na própria documentação do ManyChat. Tá? Vou colocar como texto aqui mesmo. E aqui que vem ela. Sempre quando você vai salvar, pegar uma informação do seu lead, você tem que salvar essa informação em algum lugar. Tá? E lembra aquilo que eu falei lá dos campos personalizados? Então é justamente isso aqui. A gente vai ter que salvar isso dentro de um campo personalizado. Tá? Aqui tem todos os campos personalizados que eu já criei. Tá? Na minha conta aqui, eu vou lá, crio, e eles ficam aqui para todos os fluxos. Tá? Mas caso eu não tenha
criado ainda esse campo, eu posso vir aqui e colocar esse add field, tá? Né, que é adicionar um novo campo, eu coloco aqui o nome do campo que eu quero, xxxx, no meu caso vai ser o WhatsApp, tá? Que eu já tenho ele criado, tá? Eu coloco aqui o tipo dele, pode ser texto, mas pode ser número, enfim, tem uma série de coisas que eu vou entrar mais pra frente. Beleza, aqui tem a pasta que você pode escolher, mas eu não utilizo pastas, tá? Eu coloco tudo no mesmo lugar, mas é bom para você se organizar caso você tenha muitos fluxos. Então, esse aqui vai ser o WhatsApp. Aí eu clicaria aqui em Create, mas eu já tenho ele aqui. Então, eu só venho aqui e coloco aqui o WhatsApp, tá? Então, a partir do momento que a pessoa digitar o número dela, o ManyChat vai salvar esses dados dentro desse campo personalizado e ele vai ficar salvo lá para sempre, beleza? Então, tá tudo certo aqui, beleza? Aí tem aqui algumas outras coisinhas, se o contato não responder, em quanto tempo que você vai entrar em contato com ele e tal, quanto tempo quantas vezes ele vai repetir essa pergunta caso ele coloque um número inválido, alguma coisa assim, tá? Mas é basicamente isso aqui, tá? O que eu quero deixar claro para vocês é que como fazer para pegar o dado do lead para a gente colocar isso dentro da planilha, beleza? Então, tá aqui. Ele vai pegar o dado. E tem uma outra questão aqui, que é muito importante, tá? Que a gente faça a verificação, que na verdade o lead verifique se aquele dado que ele inseriu está certo. Por que eu digo isso? Tá? Porque tem muito lead que erra o telefone, enfim, é bom que você confirme e dê uma olhada naquilo. Mas eu não vou colocar isso aqui também, porque é outra questão mais específica, eu vou colocar no curso, enfim, mas aqui eu só estou exemplificando para vocês o que é preciso ser feito. Inclusive, para quem não viu, eu tenho uma ferramenta que faz a validação do WhatsApp. Tá? Então, além do próprio lead falar, beleza, esse é o meu número, tem uma forma que a gente faz um sisteminho, uma coisinha que eu fiz, uma funcionalidade, que ele valida se aquele número de fato é um WhatsApp. Tá? Então, isso aqui é bem legal, que eu criei tem um tempinho, e estou utilizando, tem dado muito certo. Quem quiser saber disso aí, entre em contato comigo lá que eu mostro como é que faz. Beleza, depois que eu peguei o número, e ele vai estar armazenado lá no meu campo personalizado, o que eu vou ter que fazer nisso aqui? Se ele responder, eu vou pegar esses dados dele, colocar numa planilha e depois eu vou enviar para ele o link, que é o que de fato está querendo. Beleza? Para eu criar uma planilha, para eu fazer essa integração com o Google Sheets, eu tenho que vir aqui, tá? Em configurações. Dentro de configurações, tem aqui integrações, tá? E nessas integrações aqui, eu tenho várias plataformas aqui que são nativas, né, que tem conexão direta com o ManyChat. É bom vocês darem uma olhada nisso aqui, porque tem muita coisa interessante. Mas nesse caso, ó, tem Hotmart aqui, o ChatGPT, coisas bem legais. Tá? Mas nesse caso a gente vai usar o Google Sheets. Aqui o meu já está conectado, mas quando não estiver conectado, você vai clicar em conectar, ele vai abrir aquela telinha do Google, né, para você habilitar dar acesso para o ManyChat e tá tudo certo. E aí ele já está conectado. Então depois que você conectar, ele já vai estar habilitado. E aí eu vou usar aqui uma funcionalidade do Loom que eu achei massa. Beleza, foi bom. Voltando aqui, então beleza. Depois que você configurou, tá, a gente vai voltar lá para o nosso fluxo. E aqui você vai verificar que já existe uma funcionalidade chamada dentro de Actions, tá? Quando você vai criar uma nova Action, você vai selecionar que tipo de Action. Tem várias aqui, mas dentro delas tem aqui, ó, Google Sheets, tá? E depois a gente vai ver esse do Make aqui, que aí a coisa começa a ficar muito legal, tá? Eu vou criar um curso de Make, tô criando, na verdade, já, para que vocês tenham mais possibilidade das automações, porque quando você fica só dentro do ManyChat, você está muito limitado. O Make, ele consegue, cara, ampliar as suas automações, as suas possibilidades praticamente ao infinito. É muito legal. Então, beleza, vamos lá, Google Sheets, o que eu quero fazer aqui? Essa ação que eu quero é inserir uma nova linha em uma planilha, tá? Então eu clico aqui em Insert Row, inserir linha. Aqui eu vou selecionar a minha planilha, tá? Mas eu ainda não criei ela. Então eu vou criá-la agora aqui junto com vocês. Beleza? Lá dentro do meu Google Drive. Porque, pô, isso é bom porque é uma ferramenta gratuita, né, cara? Então, é maravilhoso. Então, deixa eu criar aqui dentro da minha pastinha. Cadê? Planilhas auxiliares de fluxo. Beleza, eu vou criar aqui uma pasta aula.
Beleza, e vou pegar aqui o mesmo nome rapidinho, pessoal, só porque eu preciso de organizar as coisas aqui, senão estou enroladíssimo. Então eu vou pegar esse nome aqui. Não, eu faço isso, galera, desculpa. Senão vai demorar muito aqui. Vamos lá, eu vou criar aqui uma nova planilha. O nome dessa planilha é importante, tá? Você colocar um nome único, na verdade uma identificação única para ele, porque lá no ManyChat ele não classifica por pastas, então ele vai te listar todas as planilhas que você tem. Então você consegue procurar pelo nome, mas você não tem a hierarquia de pastas igual tem no Google Drive. Então é importante que você coloque uma nomenclatura boa, e eu vou falar muito a respeito disso aqui, galera, de nomenclatura, tá? Parece uma coisa besta, parece uma coisa trivial, mas isso quando você começa a fazer um monte de automações, usar várias plataformas, várias ferramentas, cara, você vai se perder. Então, use a nomenclatura certa desde o início, coloca o nome bonitinho que você vai entender. Cada um tem a sua forma, né? Eu gosto de colocar esse tipo assim de chaves, né? Que eu classifico qual que é o projeto, o que que é e depois o nome. Então, vou colocar aqui leads EB1, EB01, EB01, que é o meu e-book número 1. Beleza, então vamos lá. Agora o que a gente tem que criar? A gente tem que criar a estrutura da nossa base de dados, que é essa planilha. Mas eu vou colocar aqui coisas bem simples, tá, pessoal? Eu quero colocar aqui assim, o primeiro nome da pessoa e telefone. Tá? Na verdade, o WhatsApp, né? O WhatsApp. Beleza? Basicamente isso que vai ser a nossa planilha de leads. Então ela está aqui, criadinha, bonitinha. Agora eu vou voltar lá no ManyChat, lá naquelas actions, tá? Clico aqui para configurar, e aqui eu vou selecionar minha planilha. E isso é uma coisa legal do ManyChat, mas tem a coisa ruim de não listar por passo, mas tem essa coisa boa aqui, que a última ele ordena por data, de ordem decrescente. Então tá aqui. Aí ele vai me selecionar qual que é o worksheet, né? O worksheet, galera, é isso aqui, tá? Aqui embaixo, as páginas. Então aqui no caso vai ser a página 1, que você pode colocar página 1, página 2, página 3, dependendo da sua base de dados, da sua planilha. E aqui que é onde o negocinho fica legal. Porque é o seguinte, o que você vai fazer aqui? Você está inserindo uma... Deixa eu ligar aqui a lâmpada aqui, pessoal, rapidinho, porque ela desligou, acabou a bateria. Vou botar ela para carregar, rapidinho. Aí, agora eu acho que ficou melhor. E... Tá, então aqui, vou voltando aqui, você vai estar inserindo uma nova linha naquela planilha que a gente acabou de criar, beleza? E lá tem dois campos, tá? Dois ou mais campos, né? Nesse caso nosso só tem dois. Primeiro nome e o WhatsApp. E o que é essa tela aqui? É justamente para você ligar um dado do ManyChat a uma coluna da sua planilha, que ele vai fazer isso automaticamente. Então aqui eu vou colocar o dado que eu quero colocar dentro dessa coluna chamada primeiro nome. Tá? Então aqui eu venho no sistema, lembra que a gente está falando do sistema, e tem esse first name. Então eu quero colocar o primeiro nome lá. Beleza? Tem o first name aqui, tem last name, full name, e-mail e tal. Tem uma série de coisas que você pode colocar, mas nesse caso vamos usar o first name. E o WhatsApp, lembra que a gente criou um campo personalizado do usuário? Então eu venho aqui no campo personalizado do usuário e tem aqui o WhatsApp lá no final. Beleza? Que foi aquele que a gente acabou de utilizar ali para a pessoa digitar o número dela. Cara, simples, muito simples, é isso aqui, save, tá? Eu vou ligar aqui o próximo passo, né? O próximo passo, depois que a pessoa digitar um número, ela insere na coluna, na planilha, desculpa, e depois o que ela tem que fazer? Beleza, se o cara já deu o número para você, a pessoa já, o próprio automação já colocou a nova linha lá na planilha, né? O próprio sistema já colocou lá na planilha. Agora você tem que, de fato, entregar o e-book para a pessoa, beleza? Então eu vou criar aqui uma mensagem normal, né? Um Instagram, mensagem do Instagram, ligar os dois fluxos e eu vou colocar um link, tá? No caso aqui, eu vou hospedar, digamos assim, eu vou colocar esse meu e-book lá dentro do Google Drive mesmo, tá? Então eu venho aqui dentro do Google Drive. Eu não sei se eu baixei esse e-book, deixa eu baixar ele aqui. Ah não, já baixei ele. Agora que eu lembrei.
Então eu vou colocar ele dentro de qualquer lugar aqui, tá? Vou colocar aqui dentro mesmo. Vou fazer um upload aqui. Tá aqui. Esperar ele subir. Download concluído. Beleza. Vou procurá-lo aqui. Rapaz, não foi a melhor forma não. Peraí. Vou ordenar por data, né? A melhor forma que eu faço. Porque aí tem as pastas antes. Nossa, cara, foi muito horrível ter colocado isso aqui. Eu vou colocar aqui e já volto. Pronto, achei aqui. Eu tinha colocado no lugar, tinha um monte de arquivo. Então eu vou pegar ele aqui, vou compartilhar. Eu vou compartilhar ele aqui porque eu tenho que deixar ele aberto. Se eu colocar no meu Google Drive especificamente e não colocar aqui, ó, qualquer pessoa do link pode ler, ele não vai deixar. Então eu vou copiar meu link, beleza. Copiei o link, volto lá para o ManyChat e aqui eu vou colocar. Então beleza, que ótimo. Baixe o seu e-book. Clicando no botão abaixo. E sempre o dedinho estratégico. E aí, como eu falei que ele vai clicar no botão, tem várias formas, né? Eu posso colocar o link, por exemplo, assim, colocar uma nova mensagem e o link, mas não fica tão bonito, né? Não fica assim tão agradável, digamos assim. É mais legal você colocar um botão. Então, deletei aqui, adicionar um botão. Quando eu vou adicionar o botão aqui, ele tem um limite de caracteres, são 20 caracteres, tá? Para colocar algum texto nesse botão. E eu vou colocar aqui baixar e-book. Tá vendo aqui que ele coloca aqui quantos restam, né? Quantos caracteres restam. E eu sempre gosto de colocar um íconezinho. Não sei se vai ter download aqui. Mas, ó, esse aqui representa um download? Pode ser. Tá? Aí vai de cada um. Mas eu não vou colocar nada não. Dessa vez. E aqui eu tenho várias opções, né? De ações após clicar o botão. Eu posso mandar para uma outra mensagem, né? Eu posso abrir um website, eu posso performar uma ação e tal, uma condição, várias coisas que tem aqui que a gente vai falar em outras aulas. E aqui, nesse caso, a gente vai fazer um Open Website, que é um link. Né? Então, como eu tenho aquele link lá do Google Drive, beleza, cliquei e vamos nessa. Galera, fechou. É isso aqui, basicamente, a nossa automação. O Chrome me trollou novamente, vou dar um refresh. Nas próximas aulas eu vou fazer tudo no Chrome, tá, galera? Porque hoje... No Chrome não, no Opera. Aí. Então tá certo, ele vai entrar aqui pelo gatilho tarará. Só que o que acontece? O meu gatilho tá para eu colocar dentro do Stories. Então assim, eu posso ir lá no meu Stories e testar isso, né, comentando no próprio Stories. Mas é mais fácil que eu faça de outra forma. Que eu faça... Como que é? Meu Deus do céu, cadê o negócio? Ah tá, aqui. New Trigger, né? Criar um novo gatilho, que é, eu quero entrar lá no direct, por exemplo, digitar uma palavra e essa pessoa ir para testar, é mais fácil, né? Do que eu ter que ir dentro do meu stories, e tal. Essa aqui é uma forma que eu faço e tem outra forma que o ManyChat recomenda, tá? Mas tem as duas, eu vou ver a forma que eu mais faço. Você coloca isso aqui, ó, User Reply All Story, e vou colocar aqui User Send Direct Message to QA, ou seja, quando a pessoa mandar uma mensagem no direct, tá? A mensagem tem que ser, né, a palavra-chave vai ser a mesma, EB01, tá? Create, beleza. Clicar aqui em salvar, ou seja, publicar. Aí ele me deu um errinho. Engraçado, isso aqui é legal fazer ao vivo, porque os erros também acontecem, vocês também podem entender por que esses erros acontecem. Sempre quando eu dou esse set live aqui, ele vai falar, cara, o que está acontecendo aqui? É o seguinte, o ManyChat, ele não deixa você colocar como último elemento... Cara, galera, tá difícil aqui, mas espera aí. Dá um refresh de novo. Ele não deixa você colocar o delay, né, a espera, como último elemento. Então sempre coloca no primeiro elemento da próxima ação. Tá? Então não dá para colocar aqui embaixo.
eu vou colocar aqui em cima, tá? Delay de 3 segundos, eu pego aqui e arrasto lá para cima. Ó. Essa setinha aqui você consegue movimentar os componentes. Beleza? Salvei agora. Ah, beleza. Tá no ar. Tá? E tem duas formas que eu posso fazer. Tá? Essa aqui, que é, eu coloco no Instagram, dou um preview. O que vai acontecer aqui? Ele vai me dar um número, onde eu vou lá no Stories, no meu direct, digito isso, e aí ele vai entender que é um teste que eu estou fazendo do MiniChat. Então ele vai executar a automação. Beleza? Mas toda vez você tem que vir aqui, clicar e tal. Então eu prefiro fazer daquela forma que eu mostrei para vocês. Eu criei um gatilho no direct message com aquela palavra e ele vai me mostrar. Beleza? Beleza? Então é isso aí, galera. Esse é um fluxo que a gente utiliza, uma funcionalidade muito importante, que é a integração com o Google Sheets. Né, que a gente tem uma série de possibilidades muito interessantes, que isso amplia também as nossas possibilidades com o ManyChat. Aquilo que eu falei logo no início, que eu falei do Make, mas serve também para várias outras plataformas. Se você pega o ManyChat e você integra ela com outras plataformas, as suas possibilidades aumentam absurdamente. Você pode ter muito mais informação do seu lead, você pode ter muito mais inteligência, digamos assim, no seu fluxo, beleza? Mas foi uma forma de exemplificar de como que você faz, e aí vai da sua cabeça, aquilo que eu disse, cara, da sua estratégia. Você entendeu como é que funciona isso aqui? Você pode fazer milhões de coisas, por exemplo, sei lá, bota dentro do Google Sheets, lá no Google Sheets você faz um gráfico, dentro do gráfico você faz um dashboard, tem uma série de coisas que a gente vai falar, vai dar vários exemplos aqui. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima. Então essa foi a aula de hoje, pessoal, espero que você tenha aproveitado aí, que você pratique, tá? A minha dica é, cara, pega isso aqui, faz desse jeito, muda, faz desse jeito, cria outra planilha, erre. Na verdade, a minha dica é erre bastante, que quando você erra na prática, né, você aprende várias outras coisas. Então é importante que você execute isso, tente, teste, e deixa um comentário aqui, fala o que você achou. E se você não faz parte da comunidade, entra lá, comunidade.rochamateus.com.br. Tá? Ou então clica no link aqui, vou deixar em algum lugar aqui o link. Entra lá que, cara, quanto mais gente lá dentro, mais a comunidade fica legal. É gratuita e todo dia tem coisa legal lá. Tá? Te espero lá. Meu nome é Matheus Rocha e até a próxima.